E aí galera, beleza com vocês? Tudo bem? Francesco por aqui. Galera, no vídeo de hoje nós vamos meio que dar continuidade a um projeto, mas não é continuação de vídeo, tá? Vamos fazer uma outra coisa, mas é meio que continuando. Olha só, no vídeo anterior nós trabalhamos essa questão de registrar quando o usuário faz um cadastro de alguém no sistema. O sistema registra, né, que por exemplo o usuário João cadastrou a cliente 1, Raimundo cadastrou o cliente 2 e por aí por diante. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a essa questão do metadados, onde nós temos os passos do usuário, o que ele faz no teu sistema, tem que ficar registrado para saber o que foi o usuário que fez o que. No vídeo de hoje nós vamos fazer com que fique registrado quando ele exclui também uma pessoa, tá? Não só quando ele cadastra, mas também quando ele excluir. E também quando ele atualizar os dados também da pessoa, né? Também tem que ficar registrado no sistema, quando ele também atualizar. Então, todas essas informações, você tem uma tabela de metadados, onde essas informações do usuário fica registrado, tá? Então, nós vamos desenvolver hoje como fica registrado quando ele excluir. Nós vamos criar aqui nesse vídeo, nós vamos criar a parte aqui dos cadastrados e o botão do excluir. E vamos criar o código em PHP que vai excluir o dado da pessoa lá dentro do banco de dados. Só que nós não vamos criar essa parte de cadastrar. Isso aqui já existe, já fizemos lá nos vídeos anteriores. Essa parte de cadastrar, o código PHP aqui que eu digito e cadastro dentro do banco de dados já existe, tá? E aí o que acontece? Nós temos um banco de dados chamado Login 2. Aqui eu tenho uma tabela cliente, tá? Essa tabela cliente está só com uma pessoa que eu cadastrei. Ela tem... deixa eu abrir ela aqui. Ela é um ID, nome, cidade e estado, onde o ID é autoincremente. Só isso. Você vai precisar disso aqui, dessa tabela cliente, do banco de dados. Você vai precisar da tabela metadados, beleza? Tá aqui, ó, já tem algumas informações que eu testei, né, que eu fiz. Nós vamos desenvolver do zero essa parte aí, tá? Tranquilo. E aí aqui nós temos nessa tabela metadados eu tenho ID, usuário, a ação do usuário, registro do ID, né, o registro que ele tá excluindo ou que ele tá cadastrando, tanto faz. Vai aparecer aqui. Autoincremente o ID, tá? Aqui esse ID principal e data e hora, que é um data time, que é o horário. Quando ele faz a movimentação do sistema, galera, fica aqui, ó. Deixa eu baixar mais aqui, né? Voltar só um pouquinho aqui. Quando ele faz a movimentação no sistema, fica a data e o horário que ele fez. E o que, né? O que ele fez aqui na ação. E qual foi o usuário, beleza? Então, bem completinho aqui, dá de saber muita coisa que a pessoa fez. Então, o que nós vamos desenvolver agora? Tendo isso aí na tua máquina, você já tem uma tela de cadastro, faz o cadastro no banco de dados. Nós vamos desenvolver agora, aqui embaixo vai ficar o listão das pessoas cadastradas, tá? E aí, eu clicar no excluir, ele vai para cá, né? Ele vai excluir do banco de dados e também vai alimentar a tabela metadados. Olha só, quando o João ou qualquer outro usuário, que eu poderia cadastrar um outro usuário logado aqui, ó. Aqui, galera, o sistema está funcionando direitinho, ó. Eu posso tanto cadastrar, né, como eu posso entrar com a senha aqui do João que eu cadastrei. Tem várias pessoas cadastradas aqui nesse banco, nesse login. Eu entro com a senha aqui, ó, ele loga, tá? Usuário João logado. Vou cadastrar uma pessoa aqui, outra pessoa, né? Vamos cadastrar aqui, sei lá, Maria de Jesus. Maria de Jesus mora na Bauru, não lembro, não sei como é que é o nome dessa cidade. Já vi falar numa cidade parecida com essa. Vou colocar aqui Fortaleza, estado do Ceará, né? Isso é só exemplo. Ceará. Opa, tá difícil hoje, hein? Vamos cadastrar. Ele deu o cliente cadastrado com sucesso, voltar. Na hora que ele dá o cliente cadastrado com sucesso, vamos atualizar aqui. Então, ele já disse, ó, que o João cadastrou o ID 8 no sistema. Horário, tá aqui o horário, que foi agora, tudo certinho, tá? E aí, nós vamos aqui no nosso cliente cadastrado, ó, vou mostrar
a Maria está cadastrada, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui embaixo, nós vamos desenvolver, mostrar que todos os cadastrados. Do lado eu vou criar um íconezinho, botãozinho, chamado excluir. Quando eu clicar no excluir, ele vai pedir se quer excluir mesmo o dado, o registro, aí ele vai excluir. No momento que ele excluir, galera, ele vai excluir daqui do banco de dados e vai mostrar aqui no metadados que ele excluiu o registro da pessoa, beleza? Então é isso que nós vamos desenvolver agora. Deixa seu like aí, aperta o dedão aí no like, se inscreva no canal e vamos com a gente. Então vamos continuar. Primeira coisa, nós temos que abrir, né, esse arquivo aqui que nós estamos trabalhando, sistema com meta de dados, o login aqui, o painel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no File, Open File, vamos abrir ele. Ele está salvo aqui, né? Como é que é o nome dele que eu salvei? Sistema de meta. Ele é o painel, tá? Aqui dentro do painel. Aqui no painel, nós vamos criar abaixo, né? Abaixo da tabela, abaixo aqui dessa linha, tá? Nós vamos criar os cadastrados. Então, eu tenho uma linha aqui, ó. Esse HR é uma linha, tá? Vou dar um Enter aqui. Vou criar aqui para ele, deixa eu ver aqui, cadastro cliente, nós temos aqui o cadastro cliente, esse aqui, ó, esse H3. Então, vou criar um H3 para ele também. Peraí, HR, um H3, criar um H3 e nele eu vou colocar cadastrados, né? Lista dos cadastrados, tanto faz, mas eu vou colocar assim, ó, cadastrados, beleza? Ficar um cadastrado assim, que é para aqui no sistema ficar dessa maneira aqui, ó, cadastrados, ó. Aí vai aparecer todo mundo aqui embaixo, a galera cadastrada, tá? Após os cadastrados, nós vamos criar uma tabela, né? Eu vou criar uma table. Essa tabela, galera, a gente vai colocar uma classe para ela com o nome cadastrados, tá? Depois para a gente poder fazer umas alterações nelas, tá? Cadastrados. Beleza, ela vai estar dentro de uma tabela. Após isso, após o cadastrado, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só ajeitar meus papéis aqui, minhas colinhas. Após isso, a gente vai fazer o seguinte, já colocamos ela como cadastrado, agora a gente vai criar os títulos, né? Os títulos desses cadastrados. Então, a gente faz assim, a gente cria os TRIDs, né? Os TH, e aí a gente coloca o que ela vai mostrar, as informações, né? Então, ela vai mostrar nome, cidade e estado, só isso, nome, cidade e estado. Então, aqui no primeiro eu coloco, por exemplo, o nome, né? Crio outro TRID aqui, baixo minúsculo. Eu crio outro TRID. Aí nesse aqui nós vamos colocar cidade, tá? E crio mais um aqui, um TRID. E nesse nós vamos colocar estado, beleza? Então eu vou fazendo esses títulos, vou mostrando para você, ó, vai ficando aqui, ó, nome, cidade, estado. Todos que estão cadastrados vão aparecer aqui, né? Eu vou cadastrando e eles vão aparecendo aqui, beleza? Beleza, coloquei nome, cidade, estado. Agora a gente vai começar, a gente vai criar mais um, né? Porque como a gente está trabalhando com, eu falei que a gente vai criar um botão chamado, excluir. Então eu vou criar mais um aqui, ó, que é o excluir ou ação. Vamos criar só um botão aqui chamado ação, fica melhor, tá? Porque aí nesse ação eu vou criar a ação. Aí nesse ação eu vou criar o botão excluir, tá bom? Ação 2 pontos. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui a tag do PHP, porque agora nós vamos trabalhar com PHP e vou fechar a tag do PHP, beleza? Fechar ela aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa da nossa conexão, tá? Porque como a gente vai precisar ir lá no banco de dados e tal, eu preciso da conexão, ó, esse arquivo aqui, beleza? Então, como eu já tenho ele dentro do meu projeto, eu vou só trazer aqui o require once, né? E aí a gente consegue incluir o nosso arquivo no nosso outro projeto, tá?
Então eu vou trazer aqui a conexão .php, ó, o nome do arquivo, ó, conexão.php, ponto e vírgula aqui no final para fechar o código. Pronto, aqui nesse meu arquivo eu já tenho a conexão. Agora vamos criar o nosso código que vai lá dentro do MySQL, do banco de dados, e busca todas as informações que nós queremos para mostrar aqui, né? Para mostrar bem aqui embaixo. Qual é essas informações? É os nomes, né? Os cadastros da pessoa que está lá. Então eu vou lá agora, vou criar uma variável chamada SQL, tá? Essa variável ela vai carregar o código MySQL. O código MySQL é o select from na tabela cliente, tá? Se ficar errado, algum nome desse não dá certo, tá? Ele vai lá na tabela cliente e vai pegar todos os dados. Select from, selecione todos os dados da tabela cliente. Aqui no banco de dados, a tabela cliente mesmo, não é com S no final não, é clientes, né? Então ela vai lá no banco de dados, vai pegar todos os dados da tabela cliente. Só que eu preciso criar uma variável, pode ser qualquer nome, eu coloco STMT, que é o distantemente do PDO, mas você pode colocar qualquer nome, não tem problema não. Então eu crio uma variável, que essa variável ela tem que receber a conexão e com a conexão ela acessa os métodos do prepare, que é o prepare, ou seja, você está preparando a consulta. A consulta ela tem que ser preparada por essa função para depois ela ser executada. Aí ela vai dar certo. Depois ela vai e executa ela dentro para levar o código certinho lá para o banco de dados e trazer informações em PHP. Só que como eu estou preparando a consulta, aqui dentro do parâmetro da função aqui, ó, eu tenho que colocar a consulta, seria essa. Eu poderia tanto colocar isso aqui direto aqui dentro, como eu passei essas informações para uma variável, então eu coloco a variável aqui dentro, ó. Coloco a variável SQL aqui dentro, ponto e vírgula, pronto. Preparei, minha consulta está preparada, agora eu tenho que executar ela através da função execute, certo? Então eu trago de novo a variável que eu criei em cima, stmt, e ela vai acessar os métodos do objeto da função execute, né? Vai executar. Pronto. Isso aqui já executou, já está rodando, já foi lá, já executou o código lá dentro do meu banco de dados, certo? Beleza? Tranquilo, né? Beleza. Já que ela já foi lá, já executou, ela já está com os dados, só que agora eu preciso mostrar esses dados na tela. Então, para eu mostrar esses dados na tela, eu preciso criar uma outra variável, tá? Que vai receber esse arraio de dados. Esse arraio de dados ainda não é possível mostrar individual. Eu crio uma outra variável e divido cada um no seu quadrado, porque ela fica num todo. Olha só, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, dados, beleza? Essa variável dados, ela vai receber, tá? A variável que fez toda a mágica, todo o sistema, né? O STMT, né? Que executou, que está com as informações todas do banco de dados. E para essa variável STMT passar para os dados todas as informações de todos os nomes, cidade, estado, de todo mundo que está cadastrado, nesse nosso caso aqui ele vai mostrar, ele só está com essas poucas informações, só tá com o nome ela está com o nome da Marina, São Paulo, SP, Maria de Jesus, Fortaleza e Ceará. Então essa variável STMT aqui, ela está com todas essas informações. Para eu ler aqui na tela e individualizar cada um, eu preciso pegar daqui e jogar para dados. Mas para fazer isso, eu preciso de uma função, né? Então a gente chama aqui o método, vai acessar os métodos do fetch, é uma função chamada fetch_associate, né? Fetch, aí você abre parênteses, fecha parênteses, aí você traz PDO, dois pontos de novo, tudo em maiúsculo, fetch, ch, underline, associate. Dessa maneira, tá? Fetch, deixa eu ver só se ficou certo o nome. Fetch, ch, associate, certinho. E aí o que acontece? Essa função agora vai passar, né? Ela vai passar para dados. Só que dados, galera, ela vai ficar com todas as informações. Se você pedir para mostrar dados através do eco, também vai dar erro de sintaxe. Ele não vai conseguir mostrar, porque ele é um arraio de dados. Já pensou dados aqui, tá com todas essas informações? Tudo isso aqui, ó. Aí ele vai dizer assim, mas o que é que tu quer que eu mostre? Ele vai ficar perdido. Por isso
que dados, você tem que criar uma variável à parte. Você tem que criar uma variável, por exemplo, id, né? Que vai pegar dados, vai pegar e vai jogar no id o id. Você tem que criar uma variável nome, que vai pegar aí dados, nome e jogar em nome. Você tem que criar uma variável cidade, né? Cidade, que vai pegar dentro de dados, vai pegar só cidade e jogar em cidade. E por último, você tem que criar uma variável, estado, né? Que vai pegar as informações dos dados, tudinho e jogar só os dados e jogar aqui nos estados. Só que é dessa maneira aqui que eu fiz? Não, né, galera? Isso aqui tem que estar dentro de um laço de repetição. Essa é a maneira. Essa maneira aqui funciona. Um ponto e vírgula aqui, né? Você teria e dados, mas aqui não vai funcionar do jeito que a gente quer. Por quê? Como é uma rede de dados, são muitas informações, ele tem que ter um laço de repetição. Ele tem que ficar girando. Toda vez que ele gira, ele joga um na tela. Puf! Girou, jogou a Marina. Girou, jogou a Maria. E assim sucessivamente até o último registro. Então, essa informação aqui, a gente coloca dentro de um while, tá? Dentro de um laço de repetição. Então, eu chamo um while, abro parênteses e fecho parênteses com todas essas informações aqui dentro, beleza? Depois eu abro as chaves, tranquilo, e fecho ela aqui no final, porque nós vamos precisar dessas variáveis que eu criei da explicação. Beleza. Após isso, né, fizemos tudo isso, o que acontece? Criei a variável id. A variável id, ela precisa receber o id da pessoa, certo? Que está onde? Dentro de dados. Então, o que eu faço? Coloco igual, ela recebe dados, beleza? Ela vai receber dados, só que aonde que ela vai receber dados? Aí eu coloco assim, ó. Eu coloco representando o vetor, abro o colchete, entre aspas simples, e eu digito que eu quero somente que ela vai passar para a variável id de dados somente o id. Tem que ser exatamente igual está aqui, ó. ID, nome, cidade, estado. Tem que ser desse mesmo nome que está desse mesmo jeitinho que está digitado aqui, tem que ser digitado aqui. Então eu copio essa parte aqui do dados, coloco aqui em nome, né? Coloco aqui em cidade e coloco aqui em estado. Todos eles aqui vai mostrar o ID? Não, né? Nome aqui, por exemplo, aqui na parte que está ID, eu mudo para nome, porque nome vai mostrar só o nome. Cidade vai mostrar só a cidade. Estado vai mostrar só o estado. Pronto. Agora, toda vez que ele rodar, ele vai estar pegando informação por informação. Só que aí, a gente precisa fazer com que esses dados fiquem organizadinhos. Então, o que a gente faz? A gente bota eles dentro de tabela, certo? E aí, como eu já abri a table lá em cima, aqui em cima nós abrimos elas, então nós vamos organizar eles tudo dentro da tabela, beleza? Então, o que eu faço? Eu vou criar aqui, a gente vai criar um eco, beleza? E a gente vai fazer assim, ó. A gente vai criar um eco, e esse eco, galera, ele vai, nós vamos abrir ele aqui, beleza? E aí, vou dar um ponto e vírgula aqui, porque eu já vou fechar. Vou dar um Enter, para ele ficar fechado bem aqui. E dentro dele a gente abre a tag da TR, que é a linha. Então eu vou precisar abrir uma linha, porque o registro ele fica numa linha, né? Quando você pega o registro daqui do nome até o final, é uma linha, tá? Então, isso que eu preciso trabalhar. E aqui no final, eu fecho esse TR, porque eu preciso fechar a linha, tá bom? Então, a gente fecha o TR aqui no final. E aqui no meio termo, o que a gente faz? A gente abre as TD, certo? E fecha essas TD. As TD são as colunas, as células dentro dessa linha. Você tem a linha, aí você tem coluna 1, coluna 2, coluna 3 e o tanto de informações que você tem, né? Nesse caso aqui a gente vai ter poucas informações. Vamos ter 1, 2, 3, 4, né? Então são 4 colunas. Beleza? Então, nesse primeiro aqui, o que é que eu coloco? Eu vou chamar a variável, chamar a variável nome. Esse primeiro, coluna vai mostrar nome, certo?
A segunda vai mostrar que cidade, né? E a terceira vai mostrar estado, beleza? Vai mostrar estado. Então, vai mostrar essas informações aqui, ó. Atualizei, tá aqui, ó, nome, cidade, estado, beleza? Tá mostrando já, ó. Nós temos 2 pessoas cadastradas, já tá mostrando nosso banco de dados, tá? Aí na table aqui que eu falei, a gente vai fazer uma pequena organizaçãozinha aqui, ó. Nós vamos jogar aqui, cadê a table, né? A gente colocou o nome dela de cadastrados. Cadê? Aqui, ó. Os cadastrados aqui dela. O que a gente vai fazer? Vamos aqui no estilo. Estamos aqui no estilo, né? Tá aqui embaixo. Aí vou colocar um ponto e cadastrado, porque a gente vai trabalhar nela. Aí a gente vai colocar um edit para ela um pouquinho maior. Vamos colocar, sei lá, 60% aqui, só para ela ficar um pouquinho mais esticado. Cada um tom assim. Ficou demais, né? Vou botar menos, 40%. E nós vamos também colocar um text, tá bom? Align. A gente vai colocar um text align left, beleza? Pronto, para ficar já aqui, ficar assim, ó. Beleza, tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar agora o botão, né? O botão, vamos criar o botão excluir aqui do lado, beleza? A gente desce aqui agora, volta para cá, né? Onde a gente estava. E aí a gente cria mais uma aqui, ó. Né? A gente criou até o estado. Vou aqui assim. E aí eu coloco aqui embaixo. E aqui dentro a gente vai criar o botão. O botão é o seguinte, galera. Cuidado aí para não errar, tá? Porque se errar vai dar problema. Nesses links ele é mais complicadinho, tá bom? A gente vai abrir, tá? Eu tô dentro do TD. Vou dar um espaço aqui só para não ficar tão colado. Então, dentro do TD, eu vou abrir a tag do A, né, que é o link. Vou passar href, tá bom? Que é referência, igual. Essa referência, galera, ele vai fazer referência, vou abrir aspas simples. Ele, quando você clicar nele, no excluir, ele vai lá para uma página em PHP chamada excluir. Excluir.php, assim como se você fosse editar, né? Editar.php. E aí ele vai ter que, na hora que você clicar nesse excluir, ele vai ter que enviar o ID da pessoa que você está mandando, que você está clicando no excluir. Então, você coloca, né, excluir.php, coloca a interrogação e ID assim em minúsculo, tá bom? E aí você coloca igual e diz qual é o ID que ele está mandando, só que isso você vai trazer a variável ID, tá? Essa variável aqui, ó, que ele vai mandar o ID que está aqui, da pessoa que você está clicando. Beleza? Após isso, você pode fechar aqui, fechou a primeira aspas. Só que aí nós vamos trazer um elemento do JavaScript, galera, o onClick. Por quê? Porque senão quando você clicar nesse excluir, ele vai direto e apaga. E não é assim, a gente quer um pouco de segurança no nosso sistema, né? Então esse onClick que nós vamos trazer, ele vai retornar, ele vai te perguntar se você tem certeza que tu quer excluir o registro. Aí ou você cancela ou você confirma, tá? Então vamos, deixa eu botar, então a gente traz assim, ó, onClick, tá? Dessa maneira aqui. Se ficar erradinho aí essa digitação não funciona. Igual, você vai colocar essa barra ao contrário, vai abrir aspas duplas, beleza? Aí você vai colocar aqui, ó, return, tá bom? Que ele vai retornar se verdade, se você clicar no OK, ele vai retornar verdade. Vai executar o código. O link vai para frente. Se você colocar aqui falso, ele vai cancelar o link e o link não vai adiante. Então a gente vai colocar return confirme, né? Dessa maneira assim, ó. Return confirme. Aí, o que vai acontecer? A gente abre aqui os parênteses. E aí eu vou digitar assim. Eu posso até, galera, fechar logo esse parênteses aqui, ó, só pra gente poder digitar dentro, tá? Aí eu abro aspas simples. E aí o que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer assim. Eu vou digitar da seguinte maneira.
a gente coloca o quê? Tem certeza que deseja excluir, né? Tem certeza. Deixa eu botar para baixo, né? Que deseja excluir o registro. Aí a gente coloca um ponto assim, ó, ponto de interrogação, né? Tem certeza que deseja excluir o registro? E fecha com a aspasinha no final, né? E aí, aqui eu coloco um ponto e vírgula, né? Que é o fechando aqui o código do JavaScript. E nós vamos fechar aqui com uma barra e aspas dupla. Fechar essa parte, beleza? Após isso, eu vou fechar o nossa tagzinha do link, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Tá? Fechei a tag, ó. Eu abri ela bem aqui. Agora eu estou fechando ela bem aqui. Aqui no meio eu vou mostrar qual é o botão, qual é o nome que vai aparecer na tela para a pessoa clicar. Então vai aparecer a opção excluir, que é o nome do link. Aqui vai aparecer o nome do link, tá? Excluir. E eu vou abrir novamente e vou colocar uma barra que eu preciso fechar esse link, tá? Colocar o azinho e fechar o link dessa maneira aqui, ó. Beleza? E aí, aqui sim, fechou a TD. Tranquilo? Vamos ver se está funcionando, senão a gente vai voltar. Então, fiz lá, né? Vamos ver se está dando certo. Ó, apareceu a opção excluir, certo? Cliquei nele aqui, ó. Ele enviou, ó. Ele enviou com metadado excluir php id7, ó. Então ele está enviando, certo? Vou ver esse de baixo, ó, id8, enviando. Então o que eu clico para enviar, ele está enviando. Por exemplo, Maria de Jesus está dizendo que é o id8, ó. Bora ver se realmente é o id8 dela. Aqui, ó, Maria de Jesus, ó. Maria de Jesus, id8. Então, funcionando bacana, né? Tudo certinho, beleza? Tranquilo, então. Então, o que a gente precisa criar agora, né? Aqui, galera, você pode fazer umas configurações aqui na tua tabelinha aqui, ó. Botar linha, botar cor. Eu não vou fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas fica bacana também. Beleza. E tem mais, ó. Quando você cadastrar, por exemplo, eu vou cadastrar aqui uma mulher, Miguela. Miguela em Belém, no Pará. Quando eu cadastrar uma pessoa aqui, né, ó, cadastrar, ele vai dizer cliente cadastrado com sucesso e ação registrado. Voltar. Ela já aparece aqui embaixo, ó, no último, e já aparece o botãozinho para ela, assim como poderia aparecer editar. E no banco de dados, se eu for aqui no metadados, né, e executar aqui, ó, aparece, ó, o João cadastrou o ID9. Quem é o ID9? É ela, né? A Miguela, que a gente acabou de cadastrar, ó. Então, se eu clicar no excluir, ó, já aparece aqui, ó, ID9. Beleza? Então, tá funcionando tudo direitinho. Então, agora nós vamos criar esse arquivo, tá? Nós vamos criar esse arquivo do excluir. Quando eu clicar, ele vai excluir, né? E ele vai excluir e vai... como é que se diz? Vai excluir e já vai registrar a ação. Não é isso? Então, galera, você deve estar achando estranho aí, né? Porque a gente está clicando no excluir, né? E está indo direto, né? Para o ID e para o arquivo excluir, que é o arquivo que nós vamos criar agora, né? Só que aí aquilo que eu falei, você clicar no excluir, não tem que ir direto para excluir. Você tem que dar uma mensagem se você deseja excluir ou não. Então você volta, tá bom? Deixa eu ver só o tempo aqui. Você volta para o seu código aqui, que a gente deu o Enter aqui para terminar o código e a gente acabou não voltando aqui, né? Essa parte aqui do JavaScript, você pega aqui, ó, que eu dei o Enter para o código ficar nessa tela, mas é que você volta aqui, ó, e coloca tudo na mesma linha aqui, essa parte aqui, ó, tá? Esse clique aqui, beleza? Vamos colocar tudo assim na mesma linha, tranquilo? Aí fica tudo junto aqui, beleza? Agora vai funcionar, tá? Faça essa alteração que eu dei esse Enter aqui para digitar e acabei não voltando, né, para a mesma linha. Agora eu vou salvar, tá? Vou voltar aqui, ó. Quando eu clicar no excluir, aí tá dando erro, né? Aconteceu alguma outra coisa aqui. O que eu esqueci dessa vez? Não, tá tudo normal aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Será que eu esqueci? Salvar?
Acho que eu não atualizei, né? Eu não atualizei a página, né? Então, não atualizei a página, como é que vai funcionar? Tá, foi isso. Deixa eu ver, só voltar aqui. Tá, tudo certo, uma linha só, tá? Esqueci de atualizar, tá bom. Então agora quando eu clico no excluir, ele vai dizer, ó, tem certeza que deseja excluir o registro, né? Que foi aquela informações que nós colocamos aqui, ó. Deseja excluir o registro, beleza? E aí, se eu cancelar, ele volta para cá. Se eu clicar no OK, aí ele vai, ó, excluir o registro, aí sim, ele vai excluir o registro ID7, tá beleza? Então faça alterações aí, tá? Que eu acabei vacilando aqui, deu Enter aqui e ficou errado, beleza? Então, vamos continuar. Então, que nem eu falei, agora nós vamos criar a excluir registro, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos abrir aqui um novo arquivo em PHP, tá bom? Vamos aqui no File, New Test File. A linguagem, nós vamos passar a linguagem PHP, dessa maneira, tá bom? Vou abrir aqui a tag do PHP e também vou fechar a tag do PHP, beleza? Fechar a tag do PHP. Como a gente vai trabalhar essa questão de fazer um cadastro e tal, e voltar, e aí tem essa possibilidade de dar erros, então a gente vai trabalhar com a estrutura do try-catch, que é muito boa, que ela trata essa questão do exceção, do erro, né, da questão do PDO, essa questão que dá erro, ele trata os erros e traz as mensagens com as mensagens falando, né, dizendo qual é o erro que deu, para quem está operando o sistema ter uma noção melhor do que aconteceu no sistema no momento daquele erro, tá? Então a gente traz a estrutura do try-catch, que é dessa maneira, né? A gente abre o try, abre e fecha aqui a gente abre e fecha a... Perdão, pessoal, porque chegaram ali me chamando, batendo ali, eu tive que atender. Então, você abre tava concentrado, né, aqui falando e chamando lá, e aí eu tive que parar aqui e acabei me desconcentrando do código aqui. O try, galera, é sem o aqui, tá? Try catch, né? Então a gente abre o try aqui, abre as chaves e aqui no final você coloca o catch e abre e fecha parênteses, abre novamente as chaves e aqui dentro do catch você vai colocar o seguinte, PDO exception, tá? PDO exception. Aqui dentro você cria uma variável MSG, pode ser qualquer uma, pode ser, tem gente que bota só o Ezinho, né? Então essa variável ela vai receber a mensagem da exceção, tranquilo? Essa mensagem do que vai tratar o PDO exception nós vamos passar para ela, por isso que é importante a gente declarar ela aqui, beleza? Aqui dentro desse primeiro bloco, né, da estrutura do try-catch, aqui ele trata a parte verdadeira, o que deu certo. O que der errado é tratado aqui dentro do segundo bloco. Então a mais importante que a gente vai trabalhar agora é essa parte aqui, tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa, como eu preciso pegar o usuário que está logado no sistema, né, e trazer, ele vai pegar o nome dele, vai fazer as alterações lá no metadados e tem que entrar o nome dele também. Primeira coisa, como a gente vai trabalhar com a seção que está ativa, que é o do usuário, você tem que chamar a section start, beleza? Se você não chamar a section start, não funciona a seção, então é obrigatório você chamar isso aqui. Depois, a gente vai criar uma variável chamada usuário, que é o usuário que nós vamos usar aqui, né? Essa variável, isso aqui a gente está fazendo diferente do outro anterior, tá? Naquele lá eu fiz de uma forma, essa questão do usuário aqui eu já estou fazendo de outra forma, tá bom? Aí, aqui, esse usuário vai receber, né, a section na posição de usuário logado, né? Que esse é o nome que está no sistema quando a gente criou essa seção do usuário. Então, usuário logado, tá bom? Usuário logado, tá certo, né? Tá certo. Então, aqui, o usuário logado está recebendo a seção usuário logado. Então, aqui ele está, por exemplo, se o usuário é João, aqui dentro desse usuário está recebendo
a string João, beleza? Então, é como se aqui fosse João. Vamos continuar. Vamos precisar também da conexão, galera. Então, a gente coloca, né, um require once, abre e fecha parênteses, entre aspas, simples. Vou chamar a minha conexão, beleza? Vou tentar fazer um pouco mais rápido, porque o tempo já está bem esticado, né? Deixa eu ver quanto tempo já estamos, 35 minutos, então vou tentar fazer um pouco mais. Se você estiver fazendo aí, você pode acelerar o vídeo, também fica bom, né? Então, agora a gente vai chamar a conexão, chamei, já embuti a conexão no meu arquivo de PHP. Agora eu vou passar para o meu código, vou receber qual é esse ID que eu vou trabalhar. Então, quando a gente clica aqui, né, no excluir, percebe que ele está enviando o ID7. Esse ID7 aqui, galera, eu preciso pegar ele bem aqui, ó. E para eu pegar ele aqui, eu preciso criar uma variável ID que vai receber esse ID número 7, né? É como se esse ID aqui, ó, fosse igual a 7, né? Vai receber o 7. Então, ele vai ser 7, né? Só que dessa forma nosso código vai funcionar? Vai. Mas depois que acabar o ID7 não funciona mais, né? Só funciona uma vez. Então ele precisa funcionar sempre. Então o variável D ele vai receber, né, a super global do get, né, que ele está passando pelo método get na posição ID, não é isso? Minúsculo aqui, né? ID. Porque percebe que esse D aqui, ó, ID é igual a 7. Esse D é minúsculo, né? Então a gente vai digitar ele aqui, ó, ID minúsculo, ponto e vírgula. Pronto. Dessa forma, eu já tenho o ID aqui no meu sistema. Galera, como a gente trabalha com várias, mais de uma transação, né, com mais de um código, ele vai executar duas transações, né, ele vai cadastrar a pessoa na tabela clientes, perdão, uma ele vai excluir, né, a pessoa, outro ele vai cadastrar o que o usuário fez na tabela metadados. Então aí vai ser duas operações. Quando você trabalha com múltiplas operações, você tem que chamar uma função, né, que é dos objetos, o begin, né, begin transaction, tá? Tem que ter ela, beleza? Ela vai trabalhar o teu código para várias operações. Por que você chama ela? Porque através de uma outra função que nós vamos chamar lá na frente, chamada rollback. Então, imagine você num código onde você tem várias operações fazendo, mas umas deu certo e a outra deu errada, mas que a que deu errado, todas têm que dar certo. Então, quando você chama lá na frente, através do begin transition, que está aqui, transition, né? E aí, quando uma dá errado, você chama o rollback, ou seja, ele consegue reverter todas as alterações dentro do teu banco de dados. Teu banco de dados volta ao estado que estava antes. Então isso é muito importante, beleza? Então umas deu certo, mas já deu errado. Então ele precisa que todas derem certo. Então ele reverte e muda teu banco de dados e volta teu banco de dados para todas como estava antes. Então ele tem essa capacidade de reverter, tá? Então a gente fecha o parênteses aí, né? Tá bom, então já tem o begin transition. Agora nós vamos nós vamos criar o nosso código, tá? Vamos começar a preparar a consulta. E aí eu crio, né, aquela variável do STMT, ela recebe a variável com, ela vai acessar o prepare, né, vai preparar a consulta. Aqui, galera, perceba que eu vou passar direto a consulta, né? Então ela vai ser delete, nós vamos deletar from onde? Na tabela cliente, nós vamos deletar na tabela cliente o where, né? Ou seja, o where, onde aqui, né? Na verdade, onde o ID aí nós vamos referenciar, né? Fazer aqui aquela questão. A gente está preparando a consulta. É igual, aí ID, né? Nós vamos fazer essa referenciação depois que a gente vai conseguir colocar realmente a variável que vai ser essa referência. Beleza? Então, ele está recebendo aqui a referência do ID. Aqui no final, a gente coloca um ponto e vírgula. Pronto. Beleza, vamos continuar aqui.
Agora, nós vamos novamente STMT, né? E aí ela vai acessar a bind, né? Bind param, essa função que a gente usa para fazer essas referências, fazer as relações, interligar aí, porque a gente faz dessa forma, já expliquei em vários vídeos isso, você já faz, essa questão da segurança, do ataque de SQL, então é tratada essa questão dos caracteres especiais, então dessa forma você tem uma segurança a mais aí no teu código, beleza? E aí, essa referência aqui, coloca entre aspas simples, id, vírgula, vai referenciar quem? Quem é que realmente vai, a variável que vai passar, né? Que vai receber esse id. Então, a variável vai ser a variável que nós criamos, né? Variável id. Aí eu preciso colocar, por padrão, a BiDPAR, ela já trabalha com a questão que eles são string, str. Nesse nosso caso, galera, aqui é um int, é um inteiro, né? Então, é importante você colocar isso aqui, ó, PDO, tá? PDO, dois pontos novamente, e você coloca para int, tá bom? Então, você está mostrando que o tipo de dados aí é um inteiro, beleza? E por último, a gente vai trazer o STMT novamente, em minúsculo, né? E vamos dar um execute. Esse execute aqui é a última coisa aqui do código. Preparou, né? Fez a referência com BiDPAR, executou, o código está executado. Já excluiu a pessoa lá dentro do banco de dados, certo? Beleza, então. Excluiu, agora o que a gente vai fazer? Já foi executado. Agora a gente vai criar uma outra variável, tá? Essa variável vai se chamar ação. Essa variável ação, ela vai receber a frase, a gente vai colocar assim, ou a, né, pode ser, você coloca aí, né, ou a, que seria ou a usuária, né, dependendo da usuária, usuário, né, usuário, opa, ficou errado aqui, né, ou a usuária, aí a gente chama a variável da usuário, tá, quem é o usuário, que ele vai falar, né, usuário, a gente criou aqui, né, variável usuário, certo, a usuária excluiu, você pode colocar até em caixa alta para ficar bem, excluiu, a usuária excluiu coloca assim, o registro, né, né, do cliente, aí coloca assim, né, cliente, aí você vai colocar id, né? E aí você vai chamar novamente o id, que é a variável aqui do id, né? Porque aí vai estar o número do id que essa pessoa excluiu. Beleza? E ponto e vírgula aqui no final. Então, a ação vai ser isso, né? Vai ser dizer que o usuário em questão, no caso a pessoa que está logada, ela excluiu o registro do cliente id tal. Com isso, a gente sabe quem a pessoa excluiu. Beleza? E aí, mais uma vez, chama a variável STMT, passo para ela a variável com de conexão, e aí ela vai acessar os métodos da prepare, né? Prepare, né? Aqui dentro eu trago o parâmetro para ela poder, a gente está preparando a consulta, né? E aí aqui dentro eu vou inserir essas informações, ó. Eu vou inserir essa informação e mais outras dentro da tabela metadados, beleza? Então, lembra que aqui eu fiz um código de exclusão e aqui eu vou fazer um código de inserir. Então, a gente vai colocar insert into, beleza? Metadados, o nome da tabela, tem que ficar certinho, tá? E aí, eu vou abrir e fechar aqui os parênteses, tá bom? E aí, dentro da metadados, o que vai vir? Vai vir, por exemplo, vai inserir na tabela, na parte, esses dados aqui tem que ser igual, tá aqui, ó, usuário, ação, tá? Registro de ID e data hora. Então, ele vai inserir, né, os dados na usuário, a cal, né, sem o acento, vírgula, registro, tem que ser igual, tá lá, né, que eu falei, registro, ID, tá dessa maneira lá. Que mais? E, vírgula, e data hora, beleza? E data hora.
Aqui no final, depois do data hora, o que a gente faz aqui do data hora? Eu vou colocar bem aqui no final, vou dar um enter, beleza? Deixa eu voltar só um, né? E aí a gente vai colocar os valores, né? Velhos, né? Os valores. Vou abrir novamente e fechar os parênteses. E aí nós vamos referenciar agora. Esses dados, usuário, ação, registro, data hora, a gente vai referenciar, né? Vai fazer dois pontos. E aí eu vou chamar usuário. Ainda não estou relacionando com a variável usuário, tá? É só para a gente poder criar o bloco. Criar o bloco das relações, tá? Pro ByteParent que vai fazer isso, a função ByteParent, tá bom? Então eu vou criar aqui usuário, vírgula, dois pontos, ação, beleza? Vírgula, dois pontos, registro ID, né? Que a gente fez lá. Registro, vou criar aqui um registro ID minúsculo mesmo, ele vai referenciar. Vírgula, agora aqui eu não vou criar uma referência. Aqui eu vou chamar direto uma função chamada no, chamado agora, tá? O que essa função vai fazer? Ela vai injetar uma data e um horário. Pan, direto, tá? Essa aqui vai botar direto, não vai precisar fazer a referência. Então, vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Beleza, agora sim, a gente vai trazer, né, a ByteParent para fazer essas correlação que nós fizemos entre o usuário e o usuário, beleza? Então eu trago aqui o STMT novamente, acesso o ByteParent, né? A função ByteParent. E aí o que ela vai fazer? Nós vamos abrir aspas simples, dois pontos, usuário aqui, né? O usuário. Vamos colocar uma vírgula e vamos chamar a variável usuário. É isso que ela vai cadastro. Beleza? Então, para todos eles aqui, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, vou copiar aqui para matar tempo, né? Para não ir rápido. Primeiro foi o usuário, tá? O segundo vai ser ação, tá? Variável ação, que nós acabamos de criar aqui. Beleza? O terceiro, né? E último, e não menos importante, vai ser a variável registro, tá bom? O registro do ID. Cadê? Vamos aqui. Aqui, ó. Nós criamos aqui, ó. Galera, isso aqui tem que mudar, né? Já ia dando errado. Então, esse outro aqui também tem que mudar, né? A ação e a variável ação. Beleza? Agora, aqui nós vamos mudar também. Não vai dar certo, né? Vai ser a registro que a gente criou, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, registro ID, né? Vamos ver se foi. Registro ID, ela vai se referenciar. Qual é a variável? Vai ser no ID, né? Agora tá certo, né? ID. E aí o que acontece? Como isso aqui é um int, um inteiro, a mesma coisa daqui, ó, tá bom? Coloco uma vírgula e aí eu coloco, né? PDO dos pontos, parm underline int, tá bom? Mesmo jeitinho. Quando eu termino de fazer essa execução dessas relações do ByteParent, galera, só tem uma coisa que nos resta. Depois disso, você tem dúvida de decorar aí, depois disso vem o execute, é a última parte, né? Então, depois disso, a gente executa. Vem o execute, pronto. Quando ele executou, então ele já também fez o cadastro dentro do metadados. Então, eu executei aqui em cima, ele deletou. Executou aqui embaixo, fez o cadastro de metadados. Beleza? Para confirmar tudo isso com o begin transition, né? O que vai acontecer? Nós vamos precisar chamar a variável com, que vai acessar os métodos da commit, né? Isso aqui, galera, ele vai confirmar, né? Vai fazer essa confirmação disso aí tudo, beleza? E aí vai dar o OK, o aval final, tranquilo? E aí depois que ele fez tudo isso, a gente vai chamar aqui um echo, tá? Que ele vai dar uma mensagem na tela,
abrir e fechar aspas duplas, chamar um H2, fechar o H2. A gente vai colocar assim, registro excluído com sucesso. Registro, vou colocar assim, registro excluído com sucesso. E poderia também ir ação registrada no MetaDAS, né? Vou colocar assim, e ação registrada. E ação do usuário, vou colocar assim, e ação do usuário registrada. Ação do usuário registrada, ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Tranquilo, né? Será que ficou alguma coisa? Registro excluído com sucesso e ação do usuário registrada. Agora aqui, galera, na PDO Exception, né? Ele vai tratar dos erros. A gente precisa também chamar, que nem eu tinha falado antes, a variável com. Eu preciso chamar essa função rollback, tá bom? Função rollback, ou seja, ela vai retornar rollback, ela retorna o teu banco de dados aos estados antigos, tá? Se der algum erro bem significante aí nessas transações, esse rollback, através, como eu falei, do Begin Transaction que foi colocado no início, ele retorna o teu banco de dados aí, o estágio inicial. E por último, a gente cria um outro eco aqui, nessa exception, onde a gente vai dizer erro ao cadastrar, ao excluir, né? Não é cadastrar, erro ao excluir o registro, tá bom? E aí no final, erro ao excluir o registro, e aqui eu coloco um ponto, chamo a variável que nós criamos aqui, a MSG, erro, né? E ela vai acessar os métodos da getMessage, tá bom? Ela vai acessar esses get, e aí ela vai conseguir te dar exatamente o erro mais tranquilo do que aconteceu, beleza? Após isso, aqui embaixo, eu crio um link, href, nele a gente coloca voltar, beleza? E aqui dentro ele vai voltar para o painel, tá bom? Painel.php, beleza? Então, vou salvar isso aqui. O nome desse arquivo vai se chamar excluir.php, não é isso que está lá? A gente vai salvar ele. Vou voltar aqui, vou atualizar isso aqui. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se deu certo. Se deu algum erro, a gente procura o erro aí, verifica com calma para mostrar para você o erro e para corrigir o código, beleza? Vou clicar aqui no excluir, aí ele pergunta, né? Deseja excluir o registro? Né? Se eu cancelar, volta para cá. Se eu clicar no OK, então ele vai para lá. Ó. Nossa, deu tudo certinho, né? Não deu erro nenhum. Então, ó, registro excluído com sucesso e ação do usuário registrado. Ah, tá, temos que ver que a ação foi registrada, né, também. Então, vou voltar aqui. Vamos aqui no nosso metadados. Tá aqui, ó, usuário 13 João. Usuário João, tá? Excluiu, né, o cliente D7, né? Aí aqui mostra novamente o ID dele 7. Aí tá aqui o horário, né, bateu e também a data, né? O horário e a data aqui, ó, que ele excluiu, beleza? E aí, como a gente voltou para cá, ó, veja que já não aparece mais aqui, ó, ele, né? Já voltou. E aqui no final aqui, o que a gente aqui a gente pode fazer o seguinte, passar uma linha aqui, né, para ficar embaixo aqui, né? Por exemplo, vamos excluir esse outro, Maria de Jesus. Desejo excluir, OK. Agora fica embaixo, ó, né? Fica melhor, né? Registro excluído com sucesso e ação do usuário registrada. Voltar, ó. Agora só tem um, né? Vamos aqui no nosso banco de dados. Vou atualizar aqui mais uma vez. ID14 aqui, ó, João. Usuário João excluiu o registro cliente D8, né? Tá aqui, esse João tá danado. Beleza? Então a tabela metadados, galera, é isso. Tudo que a pessoa fizer, se ela excluir, se ela editar, se ela atualizar, né, de que é o mesmo editar, ou se ela cadastrar, vai ficar registrado. Nós fizemos nos vídeos anteriores e nesse, nós fizemos a parte de cadastrar e fizemos a parte de excluir. Editar é do mesmo jeito, tá? Mesma coisa. Não vai mudar muita coisa não. Você edita e depois grava as informações dos metadados. Então era isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tinha que fazer dessa maneira, porque senão poderia não ficar bem explicado. E aí você tem a opção aí de acelerar, né? Mas aí ficou bacaninha, deu para, acho que tirar uma dúvida e deu para você estudar direitinho aí.
Ficamos por aqui, até um próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda a gente, ajuda o canal, galera, ajuda o canal. Precisando aí da ajuda de vocês aí pra gente criar conteúdo e vocês vão melhorar os estudos. Olha, eu tava dando uma olhada, o que eu passo aqui para vocês, que eu ensino, que eu mostro, muitos canais não mostram, eles vão mostrar, eles mostram nos cursos, né? Nos cursos que eles vendem aqui de graça, eu sou um dos poucos que mostra essas informações mais importante, mais criteriosa, mais bem de sistema mesmo. Beleza, pessoal? Valeu!